séniores e uma na categoria de juniores, enquanto as câmaras acompanham a formação portuguesa. Vemos com o número 175 Alberto Chaíça, com o número mesmo escrito à mão, devido à alteração de última hora, estava Alberto Maravilha, e João Junqueira é o outro elemento da formação portuguesa que sai precisamente ao lado da equipa do Quénia. Aqui está Paul Tergat com o número 670, o grande favorito para esta prova, que ao mesmo tempo para a equipa do Quénia é fundamental, dado que coletivamente as formações quenianas não se têm exibido neste campeonato do mundo da mesma forma como em anos anteriores. Dada a partida, portanto, recordamos Portugal com Paulo Guerra, Eduardo Henriques, Domingos Castro, Alberto Chaíça, João Junqueira e Alberto Maravilha. Uma equipa que pretende aqui o resultado, no mínimo, de melhor formação europeia para um cross que se disputa, ao contrário do que aconteceu ontem com a seleção principal feminina portuguesa, num traçado muito difícil, dado que as condições atmosféricas agrestes durante toda a manhã de hoje transformaram um percurso que estava bem tratado em relva e bastante rápido num verdadeiro lamaçal na maior parte do espaço destinado aos corredores, aqui com a saída de forma um bocado inusitada de dos atletas que praticamente não têm grandes possibilidades de vir para as primeiras posições e que resolveu vir naturalmente mais para a fotografia do que outra coisa, quando de imediato são os quenianos que assumem a liderança. Uma prova que se espera venha a poder proporcionar à equipa portuguesa um bom resultado de conjunto. Paul Tergat é de facto o grande favorito. Ele faz aqui a aposta para um quinto título consecutivo e vemos Paulo Guerra com o número 713 a vir para as primeiras posições. Este foi o cross que Paulo Guerra pediu durante bastante tempo, com condições atmosféricas bastante difíceis e ao mesmo tempo um terreno bastante pesado. Ele que assim poderá, no seu ponto de vista, exercer-se da melhor maneira para poder alcançar uma classificação a todos os níveis meritória neste Campeonato do Mundo. Ele que já em Durham, na Grã-Bretanha, e mais particularmente em Inglaterra, teve a oportunidade de ter uma prova muito parecida com esta, só que o tempo aí traiu as aspirações de Paulo Guerra, por forma a que a pista não ficasse tão pesada quanto era esperado no início, e ao não chover no dia da corrida, as condições acabaram por ser mais favoráveis para os atletas do Quénia, deixando por isso mesmo Paulo Guerra em piores condições para obter uma excelente classificação. Foi em 1995 em Durham em que Guerra foi o sexto classificado. Esta zona está extremamente escorregadia e já houve aqui quedas na prova feminina no cross curto. As atletas vinham com bastante velocidade, é uma prova somente de 4 km e isso levou a que muitas tivessem ali autênticas derrapagens. Vemos Guerra colado a isso e muito bem classificado. Agora passa Eduardo Henriques. A identificação, pelo menos, dos dois primeiros atletas da equipa portuguesa, João Junqueira e Alberto Maravilha, vêm aqui juntos. A equipa nacional a tentar lançar Paulo Guerra para uma das primeiras posições. E vemos-lo aqui em 10º lugar, precisamente, para depois conseguir colocar os restantes elementos por forma a lutar pela melhor classificação a nível da Europa. Na liderança e desde muito cedo
está Joshua Chelanga, do Quénia. Chelanga, que assumiu as dificuldades de marcar o ritmo. Depois, logo atrás dele, está Evans Ruto. O quinto classificado é, de momento, Ian Brown, da Grã-Bretanha, também um dos candidatos ao lugar de melhor europeu neste campeonato do mundo. E aqui vemos o britânico que vive e treina no Canadá, tentar intrometer-se na luta pelas primeiras posições, com Mohamed Mourite, da Bélgica, também entre os primeiros lugares, com Paulo Guerra a marcar aqui uma posição de destaque, não deixando fugir muito os primeiros atletas. A equipa portuguesa terá na formação da Grã-Bretanha uma das suas grandes adversárias para o lugar de melhor seleção da Europa e a hipótese de subida ao pódio no terceiro lugar, conseguindo para isso mesmo, tendo para isso mesmo que bater a equipa marroquina. E também a formação de Espanha. Vemos agora passar Eduardo Henriques, bem colocado, bem mais para trás toda a equipa portuguesa. Vamos tentar depois, à primeira passagem pela meta, segundo quilómetro bem mais rápido do que o primeiro. Tergat é aqui quarto. Paulo Guerra vai já nas costas de Ian Brown. E o Quénia tem nada mais nada menos neste momento do que 5 atletas nas 5 primeiras posições, o que não é de espantar, embora o ritmo da corrida, muito vivo, acabe por não atingir, como será natural, dadas as condições do piso, os andamentos de anteriores edições do Campeonato do Mundo, em que o piso está perfeitamente seco e trata-se de autênticas pistas, só que, em vez de serem em tartan, são de relva. Paulo Guerra está colado na 7ª posição a Ian Brown, e é Chelanga que continua o trabalho de liderança. Logo atrás dele vai Evans Ruto e vemos Paulo Guerra a ultrapassar Ian Brown e a tentar não perder o comboio dos atletas quenianos. Paulo Guerra é agora o 6º classificado. Vamos ver se este esforço inicial para acompanhar os quenianos não lhe venha a custar caro, porque na frente, de facto, está-se a correr muito depressa, com Evans Ruto agora na primeira posição. Os atletas desviam-se muito da parte central da pista e correm dos lados, porque é esta a melhor opção, dado que ao meio a lama está já muito pisada, já houve 2 corridas antes e por isso mesmo as dificuldades são grandes. Vimos Paulo Guerra já com grande vantagem sobre Brown, depois Issou e Mohamed Mourite, da Bélgica. Vemos agora passar o campeão, ex-campeão da Europa, Carsten Jorgensen, da Dinamarca, que está aqui como nunca, dado que ele também tem grandes aspirações em terrenos desta qualidade. E Paulo Guerra a colar aos atletas quenianos nesta passagem pela meta, primeira passagem. Paulo Guerra na 6ª posição, colado aos quenianos, com o Ian Brown já bastante atrasado, já está a 6 segundos de Paulo Guerra. Mohamed Mourite está a 9 com Salah Issou, e vamos agora identificar Eduardo Henriques, que o temos a passar junto da linha da meta, já a 20 segundos de Paulo Guerra. À altura agora de tentarmos ver a restante colocação da seleção portuguesa, que vem bastante para trás. Domingos Castro começa agora a subir a alguns lugares. Ele passa neste momento a 36 segundos da liderança, acompanhado logo atrás de Alberto Maravilha e Alberto Chaíssa.
João Junqueira também já passou e a equipa nacional a conseguir, pelo menos dentro do minuto inicial, acompanhar o andamento dos da frente, passando, poderemos dizer, relativamente compacta, pelo menos no que diz respeito aos elementos que são importantes para a definição da classificação coletiva, não os três primeiros, que são Paulo Guerra, Eduardo Henriques e Domingos Castro, mas os restantes elementos da equipa, que aqui se estão a comportar de uma forma brilhante para as aspirações coletivas. Precisamente Alberto Chaíssa, João Junqueira e Alberto Maravilha. Na frente, Paulo Guerra continua misturado, como prometera, para estas condições de terreno com a luta dos quenianos, e esta é de facto a imagem que se esperava se o atleta português cumprisse com as promessas de lutar pelas primeiras posições, caso o terreno se encontrasse para ele de forma ótima, que é esta que ele tem definido ao longo dos anos. A sua melhor apresentação em campeonatos do mundo remonta a Durham e à prova de 1995. Na luta pelo melhor europeu, Murit e Brown vêm já bastante atrás, depois Carsten Jorgensen e Eduardo Henriques devia-se naquele terceiro grupo a tentar chegar um pouco mais à frente. Domingos Castro também é importante para a classificação coletiva, ele que, ao invés do que sucedeu o ano passado em Marrakech, poderá aqui fazer uma prova de trás para a frente, de maneira a poder controlar bem melhor a situação e os quenianos a imporem um andamento que, como é natural, não será de todo fácil de seguir para Paulo Guerra. A distância dos primeiros é já enorme. O primeiro dos etíopes passa já bem atrás de Paulo Guerra na luta pela sétima posição, enquanto o campeão nacional continua a fazer uma magnífica prova. O 671 é Xalanga, que vem de novo para a liderança. Foi o vice-campeão do Quénia. Na prova principal, isto é, foi vice-campeão das Forças Armadas do Quénia. Na prova principal que permitiu a seleção para esta competição, ele foi nono, portanto o campeonato sobre 12 km, e a acentuar-se a vantagem do grupo da frente sobre os seus mais diretos perseguidores, que englobam Mohamed Murit da Bélgica, atrás de Abte Gifar da Etiópia e à frente de John Brown da Grã-Bretanha. Abte Gifar foi quarto nos campeonatos da Etiópia e não era o principal nome desta formação africana para quem esperava fazer alguns vaticínios relativamente a esta competição. Poltergat vem na segunda posição, atrás de Patrick Ivuti, que é agora o comandante da prova. Vemos Tergat a seguir o seu compatriota e é, de facto, uma liderança impressionante por parte da equipa do Quénia, que mesmo na frente consegue começar a cavar já um fosso entre os seus elementos, ficando o Paulo Guerra ligeiramente para trás, ele que nesta altura teve a oportunidade de controlar a posição dos principais adversários. É
curioso que por parte da equipa do Quénia não são os elementos mais esperados aqueles que neste momento vêm na liderança. Ivuti foi quarto no campeonato das Forças Armadas Canianas, uma das competições mais importantes disputadas no seu país, e conseguiu o sexto lugar no campeonato nacional que selecionou os atletas para esta competição. Poltergat, esse é nada mais nada menos do que o campeão em título, quatro títulos consecutivos, é o recordista do mundo da meia maratona, vice-campeão olímpico e do mundo nos 10 mil metros, já foi recordista do mundo desta distância, uma marca conseguida em Bruxelas em 1997. Esperava-se, entretanto, mais de Paul Koch, que foi o campeão do Quénia, à frente de Tergat, uma equipa fortíssima, aqui com um dos mais, aliás, um dos menos esperados líderes, Patrick Ivuti, 20 anos apenas, por duas vezes conseguiu no Mundial de Júniores lugares nos 10 primeiros e, de novo, a passagem junto à meta, com Ivuti na liderança e Paulo Guerra no segundo trio, precisamente a 6 segundos da liderança. Há, neste momento, para lá de Ivuti e Tergat, a perseguição de Paul Koch, o atual campeão do mundo da meia maratona. Mas é Xelanga. Com o terceiro lugar é não para Paul Koch, mas para Joshua Xelanga. Paul Koch vemos-lo aqui liderando o grupo de Paulo Guerra. Outra grande surpresa, o atraso registado por parte de Paul Koch. Xelanga é fisicamente muito parecido com Koch, e daí a confusão, enquanto é Ivuti, 20 anos apenas, este jovem caniano que vem na liderança. Xelanga e Tergat já bem mais velhos, enquanto lá mais para trás a liderança do segundo grupo é de Evans Ruto, com Paulo Guerra e Paul Koch. Tom Niariki, curiosamente, a não aparecer nesta luta dos primeiros, enquanto o Quénia, naturalmente, como as equipas contam com os 4 primeiros classificados, a conseguir aqui, praticamente sem dificuldades, colocar as suas peças para mais um título coletivo. Paulo Guerra, entretanto, a descolar Paul Koch. Paulo Guerra e Joshua Xelanga, aliás, Evans Ruto, conseguirem descolar Paul Koch, e Guerra na luta pela quarta posição, enquanto aqui, como se vê mais uma vez, os atletas a derraparem imenso nesta zona. Paulo Guerra a passá-la muito bem e a conseguir deixar para trás o seu mais direto adversário, que é Evans Ruto, enquanto Paul Tergat vem agora para a frente e Paulo Guerra continua extremamente bem colocado, com possibilidades, inclusivamente nesta altura da prova, de, com a quebra de algum dos canianos que vem na frente, vir a poder subir ao pódio. Esta é, neste momento, uma das possibilidades para Paulo Guerra, numa altura em que Paul Tergat fugiu e deixou para trás Patrick Ivuti. Quilómetro rapidíssimo para este piso em 3 minutos e 1 segundo por parte de Paul Tergat, fugindo em definitivo à companhia que mantinha desde a primeira volta. E aí está ele a tentar caminhar para 5º título mundial de corta-mato consecutivo. Ele que já é o líder
incontestado desta especialidade ao longo dos anos e contabilizando as participações dos atletas desde 1988, o ano em que surgiu a unificação das equipas britânicas sobre uma só bandeira, a de Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Paulo Guerra mantém o quarto lugar. Tergat, nessa lista de pontuação, atribuindo classificações aos atletas colocados nos 20 primeiros lugares, é o líder, à frente de Khalid Ska de Marrocos, Moses Tanui do Quénia. Portugal tem as melhores posições entre os atletas europeus, com Domingos Castro colocado no 8º lugar, e um pouco mais abaixo na classificação está Paulo Guerra, que hoje certamente irá subir bastantes lugares, que é o segundo melhor europeu nesta classificação, que engloba um certo prestígio para os atletas que conseguem lugares entre os 20 primeiros de campeonatos do mundo de corta-mato. Paulo Guerra, entretanto, no 4º lugar, com Xalanga na sua perseguição e com a possibilidade ainda, por quebra dos canianos que vêm na frente, de chegar ao pódio. Tergat a exibir-se aqui a um nível verdadeiramente extraordinário, demonstrando porque é que já foi 4 vezes campeão do mundo nesta especialidade e conseguindo manter uma corrida num andamento extremamente duro, mesmo com estas condições de percurso extremamente difíceis. Os seus compatriotas não o conseguem de maneira nenhuma acompanhar. Tratam-se de Joshua Xalanga e Patrick Ivuti. É agora fácil ver a distância que Tergat já conseguiu. E Paulo Guerra um pouco, vemos-lo agora entrar na imagem, um pouco mais atrasado na perseguição ao 3º lugar. Uma prova de campeonato do mundo de corta-mato bem diferente do panorama de anos anteriores, sabe que bem cedo os primeiros acabaram por vir para a frente e as condições atmosféricas extremamente adversas terão aqui também algo de importante para assinalar. Agora 1 quilómetro em 3 minutos e 16 segundos. E isto porque, naturalmente, as zonas do percurso têm bastantes subidas e descidas, como é fácil de acompanhar com esta transmissão da BBC, e por isso mesmo os quilómetros acabam por ser uns bem mais rápidos do que outros. Paul Tergat praticamente sem problemas na frente. Ele que já tivemos a oportunidade de dizer tem de facto um palmarés impressionante. Mohamed Mourid mantém-se na 7ª posição, o 8º é Abte Gifar, 9º é Ion Brown, a 10ª posição é para outro dos etíopes, Assefa Mesgebu, também um atleta rapidíssimo em pista, que acaba por vir aqui a ter dificuldades devido ao grande lamaçal. E agora, surpreendentemente, vemos Patrick Ivuti colar a Paul Tergat, separados por menos de 5 metros. Ivuti, uma grande surpresa nestes campeonatos do mundo. Paulo Guerra é o 4º classificado. E passa agora na zona da meta a 12 segundos da liderança. Uma volta onde Paulo Guerra acabou por perder muito tempo. E Ivuti a vir para a frente. O jovem de 20 anos que esperamos possa vir aqui a trazer alguma luta extra a este campeonato. Paulo Guerra mantém o 4º lugar. A 5ª posição é para Evans Ruto.
Depois o sexto lugar é para Paulo Coix. Sétimo, só agora passa na meta, Mohamed Mourid. Oitavo é Gifar. Nono, Ion Brown. E o décimo, Assefa Mesguebu. Vamos agora, 11º já é Domingos Castro. Impressionante a recuperação de Domingos Castro, que já vem na 11ª posição. 14º é Eduardo Henriques. A equipa portuguesa agora muito melhor. Até ao 30º, no entanto, ainda não passou o quarto elemento da seleção nacional. Esse quarto elemento que é importantíssimo para fechar a classificação. E nem nos 50 primeiros temos o quarto elemento da equipa portuguesa, o que de facto transforma muito difícil, extremamente difícil, a tarefa de chegar ao pódio coletivamente. Alberto Maravilha é o quarto elemento agora da equipa nacional. João Junqueira já o vimos também agora a passar. A luta na frente manter-se extremamente interessante com a recuperação de Patrick Ivuti, e só agora passa na meta Alberto Chaissa, o sexto elemento da nossa equipa, enquanto os três primeiros classificados estão a fazer uma exibição de luxo. Os restantes três elementos da equipa portuguesa, a falta de José Regalo é aqui importantíssima, não conseguirem aproximar-se para melhorar a classificação coletiva. Na frente, Ivuti a surpreender tudo e todos. 90º, aliás, em 1996 ele foi nono nos campeonatos do mundo de júniores, nesta especialidade. Em 1997 ele também esteve presente e conseguiu a sexta posição. 1998 foi um ano em que não conseguiu apresentar-se na seleção de séniores. Para este ano, finalmente, conseguir relevância suficiente para aqui estar, aos 20 anos apenas, lutar com Poltergat, o tetracampeão do mundo, pela vitória neste Mundial de Cross. Tergat praticamente não descolou. E na frente uma luta de facto interessantíssima pela vitória. A vantagem dos dois primeiros para a terceira e quarta posições é importante. E Paulo Guerra é já terceiro neste momento. Paulo Guerra a conseguir ir ao pódio individualmente nesta altura da competição. Já tínhamos dito que depois do início rápido por parte de Xelenga e Ivuti era bem possível que algum dos atletas canianos, até porque não fazem parte da lista dos mais credenciados, pudesse ceder. Acabou por ceder Xelenga e a meio desta penúltima volta Paulo Guerra a conseguir chegar ao terceiro lugar, enquanto na frente a luta se mantém de igual para igual entre Ivuti e Tergat. Tergat, que é um atleta que, como já dissemos, foi recordista do mundo dos 10 mil metros, tem aí um recorde pessoal de 26 minutos, 27 segundos e 85 centésimos. É outro dos atletas que já conseguiu baixar dos 13 minutos aos 5 mil metros, 12 minutos, 49 segundos e 87 centésimos, marca obtida como recorde dos 10 mil metros no ano de 1997.
O recorde da meia maratona que ele detém é do ano passado e conseguiu logo a seguir à melhor marca mundial obtida por António Pinto na meia maratona de Lisboa, com 59 minutos e 17 segundos. Aqui temos Paulo Guerra, há um atleta que está dobrado, o atleta 618 não pertence de facto a esta guerra, ele foi dobrado. Evans Ruto vem bastante atrasado em relação aos primeiros. Mas com uma vantagem muito grande, diga-se de passagem, em relação ao seu compatriota Paul Coix, que é, poderemos dizer, aqui o temos, a grande decepção nestes campeonatos do mundo, ao deixar-se atrasar, ele que conseguiu este ano não só a vitória no campeonato das Forças Armadas do Quénia, mas também no campeonato nacional, mais atletas, entretanto, dobrados, quando nos aproximamos do final. Ian Brown a lutar diretamente com Mohamed Murit, aqui não pela melhor posição entre os europeus, mas a segunda melhor posição, com muitos atletas dobrados. Vemos a passagem pela meta à entrada para a última volta. Ivuti ainda no comando, logo seguido de Poltergat, e Paulo Guerra, muito aplaudido pelo público, vai agora passar junto à meta. Paulo Guerra tem 12 segundos de atraso em relação aos primeiros e uma vantagem já significativa para Joshua Chelanga. Está no pódio neste momento, na posição bronze, Paulo Guerra. Agora Evans Ruto a passar pela linha da meta. E aqui temos Paulo Guerra, relativamente distante de Joshua Chelanga, como podemos ver. Chelanga a tentar aproximar-se, faltam 2 km para a chegada. Passou agora Paul Coix. Paul Coix, que é no momento o 6º classificado. Sétimo e 8º são Ian Brown e Mohamed Murit. O 9º é Assefa Mesguebou. E 11º lugar para Domingos Castro, que vem já, aliás, Abtegifar é o 9º e Assefa Mesguebou é o 10º, mas perseguido por Domingos Castro, que poderá assim ainda entrar também nos 10 primeiros. Eduardo Henriques vem num grupo de 4 atletas que luta pela 11ª posição e, portanto, poderá ficar no final da prova, colocado logo a seguir Domingos Castro. O grande problema vem depois na continuação da equipa portuguesa, onde mais uma vez se faz referência à falta de José Regalo. É importantíssima, porque o 4º atleta a pontuar para a equipa vinha na volta anterior já para lá da 50ª posição. Paulo Guerra, vemo-lo ao fundo a negociar a zona mais difícil do percurso, até por ser extremamente traiçoeira. Guerra com vantagem sobre Chelanga do Quénia e aqui a manter a sua posição de medalha de bronze, enquanto o surpreendente Patrick Ivuti continua na liderança face a Poltergat. Não conhecemos as capacidades de terminador de Ivuti, é ainda um jovem, como dissemos, 20 anos apenas. Primeira seleção a nível sénior na equipa do Quénia em grandes competições internacionais. Poltergat, esse poderá deixar ficar-se um pouco até ao final junto de Ivuti, para depois conseguir nos últimos metros ultrapassar o seu compatriota e conseguir o 5º título consecutivo. Ivuti
aqui com a possibilidade de quebrar essa série de vitórias de Tergat, que no entanto não parece muito desgastado, e vem a controlar a terceira posição, aquela onde se encontra no momento Paulo Guerra. Alberto Chaíssa agora a conseguir recuperar alguns lugares. Vamos ver como a seleção portuguesa no final vai pontuar. Elemento importantíssimo é, como tive já a oportunidade de referir, o quarto homem. A equipa fecha com o somatório dos pontos obtidos pela classificação dos 4 primeiros atletas, podendo alinhar 6 por cada equipa. Paulo Guerra, magnífica atuação, não prescindindo em momento nenhum das suas aspirações, e daí que esteja agora em condições de ir ao pódio no terceiro lugar, depois da medalha de bronze coletiva obtida ontem pela seleção feminina. Aqui temos Paulo Guerra a conseguir manter e a aumentar até a vantagem que trazia sobre o terceiro elemento do Quénia, Joshua Chelanga. Os atletas dobrados podem, de facto, influenciar um pouco a visão da corrida, mas, na circunstância, são estes dois atletas, 668 e 670, Patrick Ivuti e Paul Tergat, que comandam, e o terceiro lugar, esse é mais fácil de identificar para os portugueses, é precisamente Paulo Guerra, numa exibição prometida que acabou por se concretizar, dadas as condições atmosféricas dificílimas que os atletas hoje aqui defrontaram e que permitiram que os quenianos e os etíopes, fundamentalmente os atletas africanos, não pudessem exercer a 100% a sua velocidade em pista, que normalmente tem sido uma das condicionantes para as massivas vitórias dos atletas vindos de África para os campeonatos do mundo, onde as provas acabam por ser de pista, mas num percurso relevado. Aqui as condições são de facto de corta-mato, e daí que Paulo Guerra se possa, portanto, exercer ao seu melhor nível. Vemo-lo ao fundo agora, já entrar nesta reta com grande vantagem sobre o quarto classificado. A imagem à procura de Paulo Guerra, a dobrar atletas atrasados, que também não sabem muito bem o que andam aqui a fazer, criando inclusivamente dificuldades ao atleta português para fazer o percurso mais curto que é necessário para que o desgaste também, sempre que se possa aproveitar e que o terreno também o permita, para ver se o desgaste não é de facto muito grande. A luta pela primeira posição mantém-se cerrada, depois de Tergat ter fugido a meio da prova ao seu compatriota Ivuti, depois de ele ter conseguido recuar 2 voltas do fim, tudo perfeitamente normal, e agora a fuga de Tergat, que não dá hipóteses ao seu mais direto adversário. Paul Tergat para mais um título de campeão do mundo, o 5º consecutivo. Segundo lugar para o surpreendente Ivuti, e a terceira posição para Paulo Guerra. Medalha de bronze para o português. Vamos ver agora a classificação dos restantes elementos da nossa seleção, importantíssima para definir se a equipa poderá ou não ainda chegar ao pódio. 2 medalhas de bronze em 2 dias consecutivos para Portugal, ontem através da equipa feminina, hoje individualmente por Paulo Guerra.
Este é o quinto classificado. Agora será necessário esperar bastante tempo para os restantes atletas virem para a reta da meta. Há de facto um fosso muito grande entre estes 5 atletas e os restantes. Só agora vem Paul Coix, que é o sexto. E depois a luta de John Brown e Mohamed Mourite pela 7ª posição. Vamos ver qual dos dois consegue a vitória, controlando-se um ao outro. E Brown a tentar atacar, agora Mourite. E é Mourite que leva a melhor, ele era de facto o mais rápido na luta pelo 8º lugar. A 9ª posição é para Abdesgifar e o 10º lugar é para Domingos Castro. Extraordinária exibição de Castro a entrar aqui na 10ª posição. 11º lugar é para Mesguebu. 14ª posição agora para Eduardo Henriques. Aqui o temos a cortar a meta. E vamos então ver qual será a posição do 4º atleta português. Carsten Jorgensen, ex-campeão da Europa, a ser 16º. Começam agora a chegar os espanhóis, outro dos grandes adversários de Portugal. A Espanha já fechou a equipa e consegue inclusivamente colocar o seu 5º elemento à frente do 4º e o 6º elemento à frente do 4º elemento português.